Fala, fala, contabilistas do meu Brasil, tudo bem? Estamos aqui hoje, André Carvalho mais uma vez com vocês. Para você que não conhece o nosso canal ainda, não segue aqui o nosso canal, @seu_contador_, o TikTok também, e se inscreve aqui no canal para que você tenha mais conteúdos como esse, tá? E hoje nós vamos analisar aqui o seguinte, um case real, né? Um case real de um cliente que ele pediu uma consultoria nossa, que nós fizéssemos uma auditoria, tá? Na empresa dele para detectar aí, de repente, se ele não consegue reduzir a carga tributária, tá, pessoal? Isso aí é uma coisa que eu deixo até como dica para vocês. Vai se tornar muito corriqueiro, tá? Com a disseminação das informações digitais, com as informações nas redes sociais, cada vez mais, eu já falei isso aqui muitas vezes, o cliente fica com uma pulga atrás da orelha sempre, de entender o porquê que ele está pagando aquilo. No começo ele pode até pagar, mas uma hora ele vai falar assim: caramba, será que eu estou pagando certo esses impostos? Porque ele começa a fazer o quê? Conta. Ele começa a pegar e falar assim: tá, deixa eu multiplicar isso aqui por 12. Caramba, 40 pau, 30 mil, 45 mil é o preço de um carro, né? 600 mil, caramba, 600 mil já dá para fazer uma graça. Por que que eu estou pagando isso aqui? Aí ele vai se questionar. Ele se questionando, automaticamente ele vai procurar você. E você vai ter que ter embasamento para falar com ele. Você vai ter embasamento, vai ter que ter embasamento para conversar com ele sobre aquilo. Beleza. E se você não tiver e não for muito claro e não for transparente com ele, o que que ele vai fazer? Ele vai procurar a opinião de outro profissional. Eu pergunto para você, hoje, quando você vai no médico, o médico te dá um diagnóstico, o que que você faz? Você aceita aquele diagnóstico daquele médico ou você procura outro médico? Né? Quando você vai em qualquer outro profissional, um advogado, você já fecha com o primeiro que você procura ou você procura um outro diagnóstico, uma outra opinião? Na contabilidade é a mesma coisa. Se você vai com um profissional, se você está com aquele profissional há muito tempo e de repente esse profissional não te passa clareza sobre a questão tributária, principalmente, sobre o que, que o cliente está pagando, porque o empresário, vamos ser sinceros, ele odeia pagar imposto. O nome já está falando, é imposto, o cara só paga porque é obrigado. E aí, se ele estiver pagando ainda além do que ele precisa pagar, aí que ele vai ficar mais puto da vida ainda. Então, essa é uma noção que a gente tem que ter como contador. A gente tem que estar muito afiado, pessoal, muito afiado mesmo nas questões tributárias, principalmente. Questões tributárias, as questões do departamento pessoal, distribuição de lucro. Vejo muita gente batendo cabeça ainda com essa questão de distribuição de lucro. Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas, tá? Então, logo depois da vinheta, vamos lá aí para o nosso vídeo, trazendo aqui um case real, um case prático para vocês, tá? Bom, pessoal, voltamos aqui agora com o vídeo. Eu vou só pegar aqui para vocês. Eu só vou pegar aqui e fazer um negocinho rapidinho para a gente apagar aqui os dados do cliente, né? Que eu nem tinha feito isso aqui antes. Mas eu vou fazer aqui agora, tá? Não tem problema, é coisa rápida. O planejamento tributário eu tinha até feito aqui já dele. Aí é uma empresa de TI, tá? É uma empresa de TI. E é muito interessante esse planejamento porque ele traz o quê? Ele traz uma clareza para o cliente. E aí a gente pode fixar em vários aspectos interessantes aqui nesse planejamento tributário. Vários aspectos que são muito relevantes para ele, que vão ser muito interessantes para ele em várias questões. Em várias questões. Então fica até o fim, porque eu vou delinear isso com você de uma forma muito clara, né? De uma forma que você vai ficar com um entendimento muito legal, até para que você consiga também depois passar aí para os teus clientes, tá? Então vai ser uma abordagem assim que você vai entender no final qual foi o intuito desse diagnóstico. E aí, o que que acontece? Eu realmente consegui aqui, com essas validações, mostrar para ele que ele vai ter uma economia. André, então quer dizer que tu tá mostrando para ele que vai ter uma economia, então quer dizer que tu vai pegar essa empresa lá da outra contabilidade, vai fazer a contabilidade lá perder esse cliente. Pessoal, não, na verdade eu não vou fazer a contabilidade lá perder esse cliente, tá? Porque na verdade quem perde o cliente é a própria contabilidade, né? Por alguma ação específica. E foi o cliente que me procurou, né? Vocês podem perceber aí que eu não faço essa transação de querer pegar cliente de outro escritório. Nunca fiz isso.
tá? E nunca vou fazer. Eu não gosto de fazer essa questão de pegar clientes do outro escritório. Não sou fã, tá? Não sou fã de fazer isso, não. Só pego mesmo se for o último caso, o cara não quer ficar, tá batendo o pé ali, não, não vou ficar com outro contador, então, beleza. Então vamos lá, ele é um empresário individual, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. E aqui a gente entra já no primeiro ponto. Deixa eu fechar aqui essa tela rapidinho. Deixa eu fechar essa tela aqui rapidinho. Deixa eu ver onde é que eu salvei aqui o documento dele aqui. Case real. Tá, beleza. Então, essas atividades aqui, tá, pessoal? Que tá aparecendo na tela aí para vocês. Vou mostrar aqui para vocês. Essas atividades aqui, ó. Desenvolvimento de programas, desenvolvimento de licenças, desenvolvimento papapá, serviços combinados, reparação e manutenção. Esse cliente, ele é um cliente de TI que ele presta serviço especificamente para Unimed, tá? E lá, todo mês ele tem o mesmo faturamento, R$ 19.000. Então, todos os meses ele fatura R$ 19.000 para a empresa Unimed, tá? A contabilidade encaixou ele no código ali da atividade principal 6201501, desenvolvimento de programas de computadores, que é a atividade principal dele. Mas ele é o que lá? Ele é um técnico de informática. Ele faz reparação, manutenção de computadores, equipamentos, ele dá todo um suporte, tá? Então, se a gente for pegar aqui, ó, agora eu vou compartilhar aqui o planejamento com vocês. Se a gente for pegar aqui o cenário atual dele, como é que está sendo calculado, tá? Eles estão entendendo que pelo aquele KNAI, e realmente é, ele tem que estar lá no anexo 5, sujeito ao fator R, tá? Vou até alterar aqui, ó. Anexo 5, sujeito ao fator R, que aí é aquele caso que a gente já sabe, né? Se ele conseguir chegar lá nos 28%, ele acaba conseguindo recolher ali na alíquota de 6% inicial, né? Então a gente pegou o faturamento dele dos últimos 12 meses para fazer o RBT 12, deu R$ 228.000, tá? Acompanha comigo aqui, ó. Deu R$ 228.000. Ele tem de Prolabore por mês 5.000 de Prolabore, mais o INSS aqui, ó, que ele paga, e ele pode também se apropriar do CPP, da contribuição patronal que ele paga dentro do Simples, e usar também para bater ali no RBT 12. Além de pagar também imposto de renda retido na fonte de R$ 338, tá? Então, logo, nesse primeiro momento, o que vai acontecer? Ele vai ter aqui R$ 228.000 de receita, né, de RBT 12, ele vai ter 19.000 de receita mensal, uma alíquota nominal de 11,20 e o valor a deduzir de 9.300 e uma alíquota do Simples Nacional efetiva de 7,9. Então, esse cliente hoje ele está pagando uma alíquota efetiva do Simples de 7,9, tá? Então, ele está pagando aqui no Simples Nacional R$ 1.348. Tá, André, mas então se eu colocar ele lá no anexo 3, não vai mudar muita coisa, porque ele vai continuar pagando os 7,9. Mas aí vem a grande questão. Se a gente conseguir enquadrar ele na outra atividade, tá? Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Se a gente conseguir colocar ele na outra atividade, deixa eu pegar aqui. Nessa atividade aqui, ó, nessa atividade aqui, aí ele já vai direto para o anexo 3. Ele não precisa comprovar fator R. E para ele que só tem Prolabore, é uma mão na roda. É algo assim que vai dar uma diferença para ele. André, como é que faz isso? Não entendi. Tá. Aqui, efetivamente, pessoal, para vocês entenderem, o que ele está pagando mensal? Ele está pagando 11 ponto... Aqui, ó. Ele está pagando 11,77% de imposto. Por quê? Porque eu sou meio simples, sou meio INSS e sou meio imposto de renda. Então, ele está pagando no final do mês R$ 2.236,48. Isso no cenário atual dele, tá? Isso no cenário atual dele. Hoje ele está fazendo isso aqui. Ele nos procurou e falou: André, dá uma analisada para mim, cara. Aí a gente fez o cenário futuro dele. Daqui para frente ele consegue ajustar isso. Aonde que ele vai ter a diferença? Se ele colocar aqui, ó, se ele colocar aqui nesse KNAI, ele vai ter a diferença onde?
ele vai direto para o anexo 3. André, mas eu posso usar esse KNAI? Pode, porque você tem nas suas atividades. Aí o que que ele precisaria fazer? Ele vai entrar lá na nota fiscal dele e quando ele emitir a nota fiscal, ele não vai mais emitir com o código de desenvolvimento de programa, ele vai emitir no código de reparação e manutenção. Para você ver, né, pessoal? Uma simples questão de atividade pode mudar todo o curso desse cliente. Ele vai ajustar o contrato dele lá com a Unimed, ele vai ajustar a emissão da nota dele e nós vamos faturar ele por esse novo KNAI. Nesse novo KNAI, o que que vai acontecer? Mesma coisa, a gente vai pegar o RBT12 dele, tranquilo, mas só que olha só o Prolabore dele. R$ 1.412 de Prolabore. Então ele não tem mais INSS retido na fonte e o INSS dele caiu de R$ 550 para R$ 155,32. Então ele vai ter um total de encargos aqui de R$ 1.567,32, certo? E aqui, ó, ele vai ter o cálculo simples nacional, do mesmo jeito do outro. Ele vai estar na alíquota de 7,9 também, vai estar pagando os 1.348, porque ele vai estar inserido no mesmo RBT12. O que vai mudar é que ele não vai precisar comprovar um fator R de 28%. Então, aqui o que que vai acontecer? A carga tributária dele vai diminuir para R$ 1.503,32, por uma alíquota efetiva de 7,92. E quando a gente faz as contas, é isso aqui que a gente demonstra, cenário atual, cenário futuro. A diferença, tá? Então, ele tem uma diferença de R$ 733 por mês. É claro, que ele mantenha sempre esse RBT12 nessa mesma dinâmica, né? Nessa mesma dinâmica, nessa mesma toada aí, não tenha flutuações de faturamento, que aí ele consegue manter também uma alíquota mais parecida com essa. Então, nesse cenário, o que que ele consegue? Uma diferença aí, uma economia anual de R$ 8.797,92. Então, o cliente olha isso, no mês vai dar 733 só, mas no ano vai dar R$ 8.000. Isso aqui já é a parcela de um carro, isso aqui já é o combustível do mês, isso aqui já ajuda bastante, pessoal. E aí você consegue também, com essa estratégia, também cobrar um honorário mais legal desse cliente, né? André, mas então o cara vai reduzir lá no honorário, ele vai aumentar no honorário, né? E aí, o que que vai acontecer? Aí não vai ser elas por elas. Não, mas o honorário ele já está pagando lá na outra contabilidade, né? Isso daí para ele já está no custo. E aí o ponto que eu acho um dos mais importantes e que pouquíssimas pessoas batem, né, batem na tecla no momento aí de fazer um bom planejamento tributário e uma boa venda desse planejamento tributário para o cliente, tá? Antes de eu entrar nesse assunto, eu acho que você entendeu aí, né? Se você não entendeu, manda sua pergunta aqui embaixo. Antes de eu entrar nesse assunto, eu quero que você fique até o final comigo. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, você pode assistir outros vídeos aqui do canal. Se você não conhece aqui o canal, é a primeira vez que você está vindo aqui, você pode dar uma pesquisada nos vídeos, pode verificar aí se algum vídeo desse faz sentido para você. E se fizer sentido para você, aí você curte, compartilha e fica conosco aqui, tá? Se fizer sentido. Se não fizer também, não precisa curtir nem compartilhar. Mas se fizer sentido, deixa teu like, curte, compartilha. Se você já consome nossos conteúdos há muito tempo e ainda não está inscrito, se inscreve, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha, que isso é muito importante para que a gente continue fazendo esses vídeos aqui. Se você gosta desses vídeos, mostrando planejamentos tributários, mostrando o dia a dia, então você tem que estar inscrito, tem que se inscrever, compartilhar, porque dessa forma você ajuda a gente a crescer cada vez mais, tá? Então, entrando aqui agora nesse assunto sobre o que é o ponto mais importante, ó, imagina o seguinte, aqui está o empresário, tá? Empresário, prestador PJ. É aquele cara que abre a PJ para prestar serviço. O que que esse cara faz aqui, pessoal? Ele emitiu lá uma nota fiscal, tá? O valor da nota fiscal, 19 mil. Beleza, até que tudo bem. O que que ele vai fazer aqui, tá? Com esses 19 mil, ele vai pagar o quê? O DAS, vai pagar o contador, vai pagar Prolabore, vai pagar INSS. Vamos supor aqui, vou pegar até a calculadora, vamos supor aqui um dos cenários mais simples,
Ele recebeu lá 19 mil, menos 1.300 de simples. Opa. 19 mil, menos 1.300 de simples, menos 155 de INSS, menos R$ 600 do contador e menos o Prolabore dele, que é 1.512, 1.412. Vamos colocar o seguinte, que sobrou para ele de lucro R$ 15.000. Esse cara tem uma despesa aqui, ele tem uma despesa de 4 mil por mês. Tá, sobrou 15 mil. 15 mil vezes 12, 15 mil vezes 12, 180 mil, tá? 15 mil vezes 12, R$ 180.000. Aí eu agora te pergunto, onde está esses 180 mil que ele com certeza gasta com despesas pessoais? Pelo que eu conversei com esse cliente, sabe onde é que está? Em lugar nenhum. Pelo que eu conversei com esse cliente, esse dinheiro está em lugar nenhum. Por quê? Porque não tem a questão do planejamento para fechamento do balanço e automaticamente fazer a distribuição de lucro. Porque se ele não fizer essa distribuição de lucro, isso aqui também você pode englobar dentro do planejamento, dentro ali do teu serviço, do teu escopo, que é importante, porque pode pegar a declaração de imposto de renda desse cara. Não vai ter lançado lá essa grana do ano de 2023, esses 180 mil que ele teve de lucro. E o que a Receita entende? Aqui está outro problema. A Receita entende que tudo é prolabore. Se ele não tiver o balanço fechado, a Receita vai entender que tudo é prolabore. André, mas não tem a presunção? Tem, mas a presunção é de 32%. Então, se ele faturou 228 mil vezes 32%, ele poderia distribuir 72.960 ele poderia distribuir lucro de 72.960 referente a 2023, não de 180 mil. Então, se a gente pegar aqui menos 180 mil, 107 mil vai ser tributado, vai cobrar INSS, imposto de renda. Por quê? Porque ele não vai ter a origem desse dinheiro. Ele vai ter a transferência para a conta pessoa física dele, mas ele não vai ter ali o fechamento e a origem do balanço, demonstrando que realmente ele apurou esse lucro existe e que ele fez essa transferência. E aí vocês começam a entender as coisas. Pessoal, quando vocês começarem a entender por trás das coisas, como as coisas acontecem por trás, vocês vão começar a entender as dinâmicas. Então, a contabilidade lá, primeiro ponto. Não deu opção do cliente encaixar corretamente o KNAI para seu faturamento. Segundo ponto, não está instruindo o cliente a fazer o fechamento do balanço e a distribuição de lucro. Então, isso aqui eu estou falando da área de TI, mas isso aqui pode acontecer em qualquer área, tá? Esse cliente é um cliente que me procurou da área de TI. Então, assim, eu quero falar com você aqui. Quem está fazendo de tudo para perder esse cliente? Eu que estou tirando o cliente da contabilidade do cara ou a contabilidade lá que não está se esforçando para tentar achar uma dinâmica diferente para o cliente, está se pautando somente na questão do fator R, sendo que o cara tem outra atividade que ele pode faturar e ir direto para o anexo 3 sem precisar ter fator R de 28%. Eu pergunto para vocês, a contabilidade que está perdendo o cliente ou eu que estou tirando o cliente da contabilidade, né? Porque eu nem fechei contrato com o cara ainda, não fechei nada. Eu só fiz um planejamento tributário para ele, fiz ali uma auditoria, fiz um planejamento
E aí a decisão sempre é dele, né? A gente não força ninguém a fazer nada que não queira. Então, pessoal, esse foi um vídeo para deixar você atento, para deixar você ciente disso, que nós da contabilidade nós temos que olhar os detalhes, tá? Nos detalhes é que estão ali as grandes questões, que com um detalhe você pode virar uma chave do cliente, você pode gerar ali um valor gigantesco no teu trabalho. E é isso que a gente busca sempre passar para vocês aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, deixa teu comentário aqui. Quem quiser esse mapinha mental depois, manda aqui, eu quero um mapa mental, entra no grupo lá que eu vou mandar no grupo do WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, tá aparecendo um QR Code aqui na tela agora. Se você também não conseguir pelo QR Code, você pode acessar o link. Agora nós colocamos lá que só os administradores podem validar a entrada de novos membros, porque estavam entrando muitas pessoas postando spam, postando negócio de jogo, aqueles fakes, né? Então agora tá tudo muito mais organizado lá. Lá realmente é um grupo que as pessoas falam, que as pessoas se ajudam. Ninguém lá fica calado o dia todo. É um grupo mesmo que tem contadores de todo o Brasil, então você vai se sentir muito bem lá conosco. Tá bom? Fica com Deus, pessoal. Um grande abraço. Um bom final de semana para você, um bom descanso. E a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.